Oi pessoal, hoje nesse vídeo com nome esquisito, Parabolando, que por acaso é o 13º da nossa série de Barrados pela Quarentena, nós vamos falar sobre como a matemática é importante na vida da gente, e não só para fazer conta. Vocês estão aprendendo agora que a matemática é importante para fazer conta, e ela é. Mas ela é importante também para explicar o mundo ao nosso redor, tanto quanto a física. Nós vamos aprender sobre curvas cônicas, das quais a parábola é uma. E existem 4. Na introdução eu falei de curvas cônicas. São curvas obtidas através de vários cortes de um cone. Se eu cortar o cone em paralelo com a base, nós temos um círculo, que não ocorre na natureza, um círculo perfeito, mas na civilização nossa ocorre bastante. Por exemplo, numa moeda, você tem um círculo. Se eu cortar de ladinho, sem ser paralelo, mas ainda ficando dentro do cone, eu tenho uma elipse, que a gente observa nas órbitas dos planetas. Se eu cortar passando pela reta que passa pelo meio do cone, mas chegando até a base, eu tenho a nossa famosa parábola, que aliás dá para a gente observar nos fios elétricos na rua. Todos os fios de eletricidade, de comunicação, etc., que a gente vê na rua, tem forma de parábola. E se nós cortarmos bem do ladinho ali, sem passar pelo centro, nós vamos ter uma hipérbole, que é uma curva muito esquisita, mas que a gente vê, por exemplo, do lado de um tornado, de um tufão. Quando você vê aquele tufãozão assim grandão, aquele tornado, aquela curva que está do lado dele assim, é uma hipérbole. Mas como nós estamos falando de parábola, vamos tentar fabricar uma. Tá? Vamos pegar um cone. Eu usei areia elástica, que é uma espécie de massinha de modelar, só que um pouquinho mais amigável para a mão, não mela tanto o dedo. E tentei fazer um cone. Ficou um cone um pouco não tão cônico assim, mas enfim, dá para o gasto. Eu acho que esse cone aí dá para a gente trabalhar com ele. E agora nós vamos pegar um plano, que nada mais é do que um pedacinho de plástico transparente. E vamos cortar esse cone do jeito que nós vimos na figura, para analisar a figura que aparece. Tá aí a nossa parábola. Tá meio esquisita de ver, mas eu garanto para vocês que isso aí é uma parábola. Nós vamos tentar colocar em cima daquele pedacinho de plástico lá, para ela ter uma base um pouquinho melhor, para a gente conseguir ver um pouco mais de detalhe. O problema dessa areia é que ela fica esfacelando, mas olha aí, olha que belezura, tá vendo? Uma parábolazinha bem simpática, que ficou aí resultado do corte do nosso cone, que para começo de conversa já não era nem tão cônico assim. Beleza? Vamos em frente. Agora, dá para fazer a parábola desenhando também, que é um processo que eu aprendi no site do Khan Academy, que é muito legal. Eu estou deixando na descrição do vídeo o endereço desse site para vocês irem lá. Eles mostram um monte de coisas muito legais de fazer, e a parábola que eles precisavam fazer era para fazer um desenho animado, que é o Valente. Alguns de vocês devem ter assistido. E sabe por que eles usaram
parábola nesse desenho para fazer folha de grama no desenho animado. Então dá para fazer isso aí usando régua, como vocês viram, ou a mão livre mesmo. Olha, a mão livre faz 2 traços, põe alguns pontos aí no traço, tem que ser o mesmo número de pontos nos 2 traços, e simplesmente junta as linhas, a linha de dentro de um lado com as de fora do outro, tá vendo? Desse jeitão aí. A curva que sobra ali é uma parábola, olha só que legal. Essa é a nossa parábola. Belezura? E eu queria mostrar para vocês o exercício que eu fiz lá no sítio, no site da Khan Academy. É um filmezinho bem rapidinho. Eu fiz um exercício, eram 5 eram 5 exercícios. Eu vou mostrar 2 só, tá? Mas vocês podem ir lá pro site e fazer isso aí, é muito divertido de fazer. Para aqueles de vocês que não gostam de desenhar, dá para fazer também com agulha e linha, igualzinho, ó. Faz 2 traços. Eu dei uma apressada nesse vídeo aí, porque senão ninguém mais aguenta, né? Aí pego uma agulha, eu peguei uma agulha grandona, passei barbante nela. Antes era bom dar uma furada anterior no papel, tá? Como eu estou fazendo aí, eu usei uma tachinha para isso. Esse vídeo tá bem apressado, tá, pessoal? Levou mais de 6 minutos essa encrenca aí, eu estou mostrando em 1 para vocês. Mas olha lá, ó, bota lá o fio e de novo, né? Parte de dentro de um dos lados do ângulo ali, parte de fora do outro lado. Pronto. Opa, primeiro já foi. Segundo ponto, tá vendo? Não muda nada, é sempre a mesma coisa. Terceiro ponto. Enquanto esse cara está fazendo isso daí, vamos entender um pouquinho mais sobre a origem, né, da palavra parábola. Tá aí, tá vendo? Isso veio lá do sítio Origem da Palavra, que é um sítio de etimologia muito, muito legal. Eu recomendo que vocês vejam. Aliás, a pergunta de hoje vai em cima desse sítio aí. Um último jeito de construir parábola, e eu juro que esse é o último, tá? Eu prometo. É com o PowerPoint. Eu filmei aqui essa sequência de construção de parábola utilizando o PowerPoint. A gente primeiro faz uma reta, depois eu dei uma engrossadinha aqui no tamanho da reta, depois eu precisava de 5, depois eu precisava fazer um ângulo. Tem uma ferramenta para fazer um ângulo, eu escolhi 30 graus. No fundo, acho que pode fazer ângulo de qualquer tamanho, desde que ele seja agudo, ou seja, menor que 90 graus. Depois, eu precisava 5 marcações em cada segmento de reta. Eu fiz isso usando algumas ferramentas do próprio software também. E depois juntei tudo com linhas mais fininhas, né, para ficar parecendo com o desenho que a gente já viu sendo feito. E finalmente com uma curva, depois eu dei uma pequena ajustada, fiz a parábola de novo. Eu acho que eu vou ficar uns 5 anos sem fazer parábola daqui para frente, porque o que eu fiz já deu para 5 anos. Mas enfim, então aí os vários métodos, né, da gente fazer uma parábola desenhando só com linhas retas. Vou aproveitar que o filme ainda está rolando para a gente fazer a pergunta do filme de hoje, que é a seguinte: usando o site lá de etimologia, qual é a origem da palavra círculo? Que a gente usa bastante, né, gente? É bom saber de onde ela vem. Coloque a sua resposta nos comentários. De novo, não se esqueça de mencionar o seu nome e a série em que você está. 2 coisas antes da gente terminar. A primeira é que quando vocês forem aprender parábola na sua vida acadêmica, vocês vão se deparar com essa formuleta aí. Cara, isso é uma das coisas que mais deixa o pessoal apavorado a respeito de matemática, essa coisa de fórmula e tal. Não liga para isso, tá, gente? Entendam que a fórmula é o jeito que a matemática descobriu para descrever esse desenho que as coisas fazem. Como esse recipiente, que no fundo é um fundo de garrafa, sendo girado com água dentro. Olha lá o formato da água que fica no fundo da garrafa.
esse movimento de giro forma uma parábola aí dentro. Então é legal a gente saber como descrever isso aí e saber como é que essas coisas funcionam. Porque no fundo é isso que a ciência faz. Ela tenta explicar o universo e o mundo em que a gente vive. E vamos finalizar com uma demonstração de uma hipérbole. Isso aí é um funil hiperbólico de um site de um sujeito chamado, essas letras e números que vocês estão vendo aí, você lê em inglês, é Not Too Fast for You to See. Não é tão rápido para você ver, traduzindo em português. E é isso aí, pessoal. Até o próximo.